Bom dia, irmãos. Vamos, então, dar continuidade aos nossos estudos, que estamos fazendo sobre aquela epístola de Judas. A gente perde um pouco aquela participação, aquela intimidade de classe daqui, até por causa da gravação, mas vamos tentar agir aqui da melhor maneira possível, que os irmãos possam ter essa participação também, a forma que assim o desejarem. Estamos disputando hoje com essa sinfonia das cigarras, não é? Nós estamos ouvindo. Mas o início é a primavera, é a chegada do verão, todo ano tem. Aqui ainda está meio silencioso. Quando chega naquelas imediações, naquela praça do hospital lá, é ensurdecedor aquilo. Tá certo? Que as cigarras estão lá 3 dias, lá, bem enlouquecidas. Mas é a natureza louvando a Deus também. É isso que eu interpreto. Mas, irmãos, nós estudamos até o versículo 13 da carta de Judas. Então, e ficamos agora de fazer do versículo 14 em diante. Nós vimos a aula passada aquela significação, não é, do significado quando ele trata essas pessoas que se introduzem na igreja, como os gnósticos da época, como rochas submersas, como ondas bravias do mar, não é? Como aquelas situações em que não aparentam, mas que causam prejuízos muito grandes, não é? Que agem assim subrepticiamente por baixo, rochas submersas, não é? Ele trata ali como ondas bravias do mar. Então, ele vem no versículo 14, então agora ele se refere ainda a estas pessoas, dizendo o seguinte: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º agora, e por todos os séculos. Amém? Depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui vem uma sentença agora, vem a sentença exata contra esses homens todos que praticaram e que praticam tais coisas. Então agora ele é bem específico nisso, né? E aqui é interessante que ele começa novamente com a citação do livro apócrifo de Enoque. Esse livro, já falamos, é amplamente conhecido no século I da era cristã. Todo judeu conhecia bastante esse livro, tinha um conhecimento dele, então ali circulava muito esses conhecimentos, eles tinham isso na cabeça. E é por isso que Judas usa muitas dessas colocações do livro de Enoque para chamar a memória, né, daquela cultura que existia, para que eles pudessem ter, né, essa associação de ideias que dessem sentido exatamente àquilo que Judas estaria falando. Apesar de que Judas nunca disse que isso fazia parte da escritura cristã, ele nunca afirmou isso, apenas usava como analogia para fazer comparativos, né? Ela era muito conhecida, em especial entre os judeus, né? E devemos considerar então que a pessoa, quando ele cita a pessoa de Enoque, que chega pela genealogia de Adão, e ele fala era o 7º após Adão, nos reporta lá ao livro de Gênesis, não é? E Enoque, sabemos, foi um homem que andou com Deus, revelando o quê? Revelando uma profunda vida espiritual, não é, que ele tinha, e uma intimidade muito grande com Deus, tão grande que Deus não permitiu então que ele passasse pela corrupção da morte, ou tomou para si, não é? E é isso que o texto bíblico nos traz, né? Vamos abrir a nossa palavra de Deus, irmãos, lá em Gênesis 5. Nós podemos conferir isso lá em Gênesis 5.
E vemos lá, Gênesis 5, versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. No versículo 21, também nós podemos ler, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então Judas, aqui ele resolve designar, aqui ele resolveu fazer dessa forma, designar Enoque como o sétimo depois de Adão, né? Sendo eles, então, que ele é citado no texto, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared e Enoque. Agora, quando ele fala em sétimo após Adão, poderia sempre, nós temos que sempre ter em mente que o número 7, não é? Na numerologia hebraica, sempre significa o completo, o perfeito, né? Então, o número completo. Então, é interessante que aqui o texto está nos dizendo que Enoque profetizou sobre esses homens, ou seja, sobre quem? Sobre os homens perversos da sua época, ímpios que profanam e apostatam da fé. Profetizou para a época e já profetiza isso para o futuro também, né? E se nós temos no princípio que as palavras de Enoque, então, são antediluvianas, ainda são antediluvianas, não é? São anteriores ao dilúvio, não é? Então, nós estamos falando muito de uma profecia da antiguidade muito primitiva. E o que trata essa profecia? Trata do juízo de Deus sobre os homens ímpios de todos os tempos. E aqui Judas vai dizer exatamente isso. Vai falar aqui do juízo sobre os homens ímpios. Mesmo aqueles que está dizendo que esses homens que causam problema na igreja, que são como rochas submersas, que são como as ondas bravias do mar, que deixam a sua sujeira onde passam, que contaminam os outros, que trabalham contra a igreja, que destroem a igreja, que corrompem a igreja, não é isso? Essas pessoas terão o seu juízo. E isso que ele fala aqui do juízo final. A citação do Enoque, então, lá do livro de Enoque, no capítulo 1, verso 9 de Enoque primeiro, ele diz assim, vede, ele chegará com 10 milhões dos santos, a fim de executar julgamento sobre todos. Destruirá os perversos e punirá toda a carne por tudo aquilo que fizeram, aquilo que os pecadores e perversos cometeram contra ele. Ele fala aqui em 10 milhões de santos. 10 milhões é um número incalculável. Na literatura hebraica também da época, não é? É um número incalculável, eles não chegavam a esse número, mas é citado essa tradução. É o mesmo conceito que nós temos no Apocalipse depois, no Apocalipse de Jesus, não é? Quando ele revela essas coisas, do juízo final, que ele virá julgar a terra no seu retorno, na vinda de Jesus. O que diz isso? O que nós sabemos? Que ele virá com quem? Com os santos, porque ele vem com a igreja remida junto, para julgar quem? Julgar toda a humanidade, julgar os ímpios, não é isso? Então, as coisas se completam aqui, não é? E vejam lá em Mateus 25, 31 e 33, vai dizer isso. Jesus falando, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Profecias que também, não é? Daniel já tinha falado isso também. Daniel capítulo 7, 9 e 10. Ele vai dizer, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo,
e as suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríadas de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Zacarias, capítulo 14, versos 5 e 6. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Assim fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Em Hebreus 12, 22 e 23. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que quer dizer isso? É a volta, ele está se referindo aqui que na volta de Jesus, tudo isso vai ser julgado. Então nós sabemos que injustos, ímpios, mesmo fazendo parte muitas vezes da igreja, não compete a nós a remoção dessa gente. Jesus já falou isso, nasce o joio e o trigo, deixa o joio. Quem vai colher sou eu, quem faz a justiça sou eu, quem aplica a justiça sou eu. Então nós temos que ter isso em mente. Muitas vezes, é claro que os grandes escândalos da igreja, a gente toma providência, muita coisa é feita, mas é difícil se mensurar esses ímpios que ele fala, essas pessoas, porque essas pessoas que aqui estão, que ele está se referindo, são rochas submersas. Então você não enxerga, você não consegue detectar, e na dúvida, deixe quieto. Deus aplica a justiça. Deus aplica a justiça. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Ou não é isso? Não compete a nós. Não compete ao cristão aplicar a justiça de Deus. Deus vai aplicar a própria justiça. O que nós temos que fazer, não é? É interessante porque Jesus, quando nos ensina que nós devemos, não é, orar pelos nossos inimigos, vejam bem, Jesus diz, não ore pelos amigos, ore pelos inimigos. Não é isso que ele fala? O que ele está dizendo? Eu não escutei aqui muito. Mas é isso que ele está se referindo. Porque quando a justiça é Deus que vai aplicar, a ira de Deus, a mão de Deus, é centenas, milhões de vezes mais pesada do que qualquer penalidade humana. Então, quando ele diz assim, eu entrego você nas mãos de Deus, aplica a tua justiça. Quando você tem um inimigo, você aplica a justiça, Senhor Deus, e já começa a orar por ele. Senhor, tem misericórdia, porque eu sei o que vai acontecer com ele. Eu sei o que o Senhor vai fazer com ele. É nesse sentido que você já ora. Senhor, está entregue em tuas mãos, mas tenha misericórdia. Certo? Esse é o sentido que Cristo fala. Não é verdade? Porque quando nós entregamos os nossos inimigos nas mãos de Deus, para que Ele aplique a sua vingança, e a vingança pertence a Deus, e dura coisa é cair na mão do Deus vivo. É terrível, é uma coisa horrível cair na mão do Deus vivo. E é isso que ele está falando aqui, do juízo final. Nós todos passaremos pelo juízo final. Vejam lá a continuação do versículo, quando ele diz aqui, né? Vem o Senhor com as suas santas medidas, para quê? No versículo 15, para exercer juízo contra todos, e fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, ele vem para quê? Para aplicar o quê? O juízo. Não é? E aqui o Judas está dizendo que o julgamento de Deus vai cair sobre esses ímpios que estão aí com vocês, tá certo? Esses gnósticos que estão ensinando
toda doutrina errada, que está indo contra a doutrina apostólica, tá certo? Então, o que ele está dizendo? Todos os que não foram justificados por Cristo serão condenados. Já estão condenados. É isso que ele está falando aqui. Uma vez por quê? Porque rejeitam a palavra de Deus, preferem praticar a maldade e são homens ímpios e profanos e que praticam obras ímpias. Quer dizer assim, os ímpios que praticam obras impiamente. Não é? Então ele repete isso aqui. Esses indivíduos que ele se refere aqui são aqueles que não cumprem a palavra de Deus, mas zombam da palavra de Deus, ironizam a palavra de Deus, amaldiçoam, proferem palavras muitas vezes caluniadoras de Deus, bocas impuras, né, que pervertem aqui a faculdade da fala, tornando-a uma maldição, em vez de dar a bênção, fazer a maldição. A fala é uma coisa impressionante. O termo Deus te abençoe, não é? No sentido de que Deus fale bem de você. Tá certo? Que Deus tenha... Eu já falei aqui algumas vezes, né, que talvez a tradução mais bonita da palavra abençoe seja Dios te bendiga, que está no espanhol. Que Deus fale bem de você. É isso que a palavra quer dizer, o significado da bênção. Deus te abençoe. Não é? Agora a pessoa fala isso da boca para fora muitas vezes. Deus te abençoe, meu irmão. E na esquina, não virou as costas, já está murmurando, está falando mal, está falando pelas costas, está fazendo intriga. Essa pessoa é uma pessoa ímpia, uma pessoa que está zombando da palavra de Deus. Não é verdade isso? Não faça isso mais. Então, é isso quando ele fala que a fala, tanto a mesma boca pode amaldiçoar como pode abençoar, não é? Tiago vai nos ensinar isso. E fala é uma faculdade, tá certo? Que nos distingue dos animais. Animal não fala, a não ser a mula lá que falou alguma coisa, né? Quando Deus quer, até a mula fala. Mas animal normalmente não fala. Animal não é para falar, eles não conversam. Eles não falam, não se exprimem, não é? São irracionais. E a fala é o veículo da expressão da nossa personalidade. É a autoconsciência se manifestando exclusivamente através da fala. Não é? E o pensamento humano é impossível de ser expressado sem essa comunicação. Seja ela falada, escrita, mas essa forma de nos comunicarmos, né? Nós expressamos nossas ideias através da fala. Então, a fala, não é isso, nós temos que policiar a nossa fala e não usar a palavra de Deus, zombar de Deus. E é isso que nós vemos a sociedade fazendo. Mas os gnósticos eles continuam existindo. Eles estão prevalecendo hoje na sociedade, inclusive. Se nós analisarmos aquele quadro lá da igreja, da época que Judas está referindo, e usarmos trazermos para a sociedade de hoje, o que nós estamos vendo, meus irmãos? Nós estamos vendo exatamente isso. Zombaria da palavra de Deus, é zombaria de Deus, direto, em toda parte. Pessoas ímpias que falam impiamente, pessoas ímpias que praticam a maldade, a maledicência, que se prostituem, a prostituição está aí solta em toda parte. E a sociedade acha que isso é normal. Era exatamente o que acontecia aqui. Vocês acham que esse povo, o juízo de Deus não virá? Nós achamos que o juízo de Deus não virá sobre essa gente? Virá, e virá muito. Por isso, cumpre a igreja pregar a palavra de Deus e ter o dom profético de se posicionar contrariamente a essas coisas. Nós não podemos ficar aceitando isso, porque no momento em que nós aceitamos, nós estamos então sendo parceiros dessa gente. E o juízo virá, e o juízo virá pesado. Jesus lá nos diz que o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal,
porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, por isso nós temos que estar sempre cheios da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus, do Espírito Santo de Deus, para termos cuidado nos nossos atos, ações e palavras, principalmente. Os ímpios que Judas se refere aqui, eles têm Deus como objeto real da sua linguagem dura e depravada. Por quê? Porque os ímpios, com as suas palavras impensadas, com a sua constante prática dessa maldade, com o seu abuso contra o próximo, ao caluniarem os outros, na realidade eles estão atacando quem? Criaturas de Deus. E isso significa que eles estão caluniando o próprio Deus. Ou não é isso? Quando eu critico uma criatura de Deus, quando eu critico uma pessoa de Deus, um eleito de Deus, eu estou criticando o quê? A própria ação de Deus. Ou não é isso? O Espírito Santo não está naquela pessoa? Está. Se eu estou falando mal dele, estou falando do Espírito Santo que habita na pessoa. Ou não é isso? Não é isso que nós fazemos? Então, temos que ter sempre atento a essas questões. Lá em Mateus 12, dos 36 e 37, a palavra de Deus nos traz também mais uma mensagem dura. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Nós, humanos, temos essa dificuldade. Nós falamos e esquecemos o que falamos. Falamos e daqui a 10 minutos já essa palavra passou. Mas temos que ter uma coisa. Som, palavras, é um som, não é som? Som é uma onda que se propaga, não é isso? Por que nós escutamos e daqui a pouco não escutamos mais aquilo? Porque essa onda, ela modifica a frequência e nós não escutamos mais. Porque ela mudou, ela não desaparece, ela só muda a frequência dessa onda. Isso é física. Muda a frequência. Mas Deus, seja que frequência for esse som, Ele vai continuar ouvindo pela eternidade o que nós falarmos. Veja a importância do que nós falamos, da mentira que nós profetizamos, tá certo? Do engano que muitas vezes nós podemos usar. É por isso que não há humano que não peque, em palavras ou ações. Ninguém pode se dizer eu sou santo, eu sou não pecador. Não, o João nos ensina isso, né, nas suas cartas. Você é pecador, sim. É ou não é? Não diga não pequei, não peco. Não peco, está mentindo. Tá certo? Ou não é? Já pecou, já acabou de pecar. Não é isso? Porque nós somos falhos. E é por isso que nós temos essa alegria de ter um Deus que perdoa os nossos pecados desde que haja arrependimento. Sem arrependimento também não há perdão. Deus não é aquele Deus perdoador, aquele Deus é muito bom, tá certo? Uma das coisas que nós gostamos de falar até evangelisticamente e que é aquela história: Jesus te ama. Será? Será que ama? Ama o eleito, ele não ama todo mundo. Não adianta você sair por aí, Jesus te ama. Tá certo? Ele ama o eleito dele. É diferente. É diferente. Então tem algumas coisas que nós usamos às vezes com jargão mas não é bem assim. Não é bem assim. Tá certo? Se ele for um eleito de Deus, de fato Jesus o ama. O ama tanto que morreu por ele. Não é isso? Meu irmão, você fale bem alto que eu estou numa fase da minha vida que
Meu irmão, se você não está mentindo para Deus, você não está pecando. Na tua oração, por mais imperfeita que ela seja, ela vai chegar perfeita a Deus, porque o Espírito Santo é quem vai fazer a tradução dessa oração para você. Fique descansado disso. Tá bom? Tá? Por mais imperfeita que seja a tua oração, nós não sabemos nos exprimir diante de Deus, mas as tuas angústias abriram o coração, derramaram o coração diante de Deus, alegra o coração de Deus, por mais que você ache que esteja errado, tá certo? Deus sabe o teu sentimento, Ele conhece o teu coração, então isso aí, fique descansado, tá certo? A não ser que você esteja amaldiçoando Deus, qualquer coisa, aí é um pouco diferente. Veja lá em Mateus 12, né, ele fala isso: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, por quê? Porque os gnósticos, além de zombar de Deus, eles reduziam o Jesus Cristo a um salvador imaginário. Era alguém que era fruto de imaginação, não um homem, um pequeno Deus, alguma coisa assim, tá certo? E nós temos visto isso. Deus te abençoe. E é fácil de dizer. Você crê em Deus? Creio. Você olha, anda por tudo aí. Mas nós temos que falar em Jesus te abençoe. Jesus Cristo te abençoe. Falar de Jesus para as pessoas, ou não é isso? Essa é a grande diferença. Então, falar de Jesus é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil, porque Jesus é o Deus, de fato, encarnado, o Salvador, é Ele que é, não é isso? Verso 16. Os tais, isto é, estes aí que nós estamos nos referindo, são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então Judas agora está completando aqui a descrição desses hereges e faz uma lista de 6 práticas heréticas dessas pessoas. Primeiro, ele diz que eles são murmuradores. O que é murmurar? Murmurar significa mostrar insatisfação com as palavras ou com atos ou com a vida de alguém. Isso é murmurar. Tá certo? Só que o murmurar leva normalmente à condenação de quem murmura. Tá certo? Porque você não pode, é difícil julgar o próximo. A coisa mais difícil que tem é você querer julgar o próximo. Não é isso? Porque você não conhece o contexto da história. Você não conhece bem a situação. É melhor se informar bem, criar um juízo daquilo primeiro, não é? E não sair murmurando, e é isso que eles faziam. Murmurar, aqui o termo indica quem? Aquele sussurro, sabe? Aquela conspiração por trás, aquela coisa secreta. Falo aqui, eu vou ali, eu vou minando a vida da pessoa. E vou minando a alma da pessoa, vou matando a alma. A calúnia mata a alma da pessoa. E esse é um assassinato tanto quanto assassinar fisicamente. É isso que a imprensa tem feito muito, no mundo inteiro e no Brasil com grande intensidade. Eu arrebento com a pessoa, com a vida da pessoa. Calunio a pessoa, eu faço aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Destrói a vida da pessoa, moralmente. Depois, não, mas não foi bem assim, era diferente a situação. O estrago foi feito. Aquela pessoa, a alma dela, você atingiu a alma daquela pessoa, matou a alma daquela pessoa. Ou não é isso? Porque só ela sabe o que passa por isso. Por isso, meus irmãos, cristão que é cristão não deve agir dessa forma. Certo? Não deve agir dessa forma. Por mais que a gente tenha vontade, muitas vezes, não é, de ver uma notícia, vamos ver os fatos. Não é isso?
Não vamos criar um juízo e sair murmurando também, falando, sem conhecer todos os ângulos, sem conhecer, sem estudar todos os aspectos da causa. Porque nós podemos estar cometendo grandes injustiças. E as pessoas aqui também eram assim, murmuradores. Mas só que aqueles eram murmuradores não por inocência, mas eram murmuradores, de fato, com malícia, com vontade de destruir a pessoa. Não é? E nós temos visto isso. Nós temos isso diariamente, isso nós vemos. Não é? Aqui, eles eram murmuradores porque eles eram insatisfeitos com a doutrina dos apóstolos, né? Então, eu vou degradar os representantes daqueles que eram os representantes do Evangelho, e assim eles agiam. Tá certo? Esses eram os gnósticos, os murmuradores da época, né? Paulo, mas quem é Paulo? Paulo é um perseguidor, ele matava os cristãos, não é verdade? Ninguém vai lá ver, observar o fato de que Paulo tinha se convertido, tinha mudado de vida, tinha mudado de pessoa, já era uma outra pessoa renascida, não é isso? Já era nascido de novo. Mas eles continuaram pegando naquela situação do Paulo. Do Judas, provavelmente, falavam dele, falavam dos outros apóstolos, falavam de todo mundo. Não, né? Então isso que revela o quê? A insubordinação, rejeição de autoridade, espírito malicioso e descontente. Isso é a segunda característica. São murmuradores e descontentes. O termo aqui, algumas traduções trazem para esse descontente a palavra críticos. São aqueles extremamente críticos, né? Os ímpios, então, no tempo de Judas, foram mais longe, porque eles eram murmuradores descontentes, eles somavam os dois, né? O que eram? Então, esses falsos mestres que tinham na igreja eram pessoas magoadas, infelizes, diante da própria natureza da igreja, porque a natureza tinha uma autoridade, ela tinha uma doutrina própria, que eles não concordavam. Então, eles se lançavam na tentativa de criar isso para modificar essas coisas, e acabaram introduzindo um falso evangelho. Como nós sabemos que tem muitos falsos evangelhos gnósticos da época, que apareceram depois. O próprio evangelho de Judas, que vai aparecer muito tempo depois, não escrito por Judas, mas algum grupo gnóstico escreveu um evangelho e usava o nome de Judas, como se fosse de Judas, e colocavam esses evangelhos que a igreja nunca reconheceu como canônico. Tá certo? Porque são coisas espúrias. Aí não é nem texto apócrifo, é os textos espúrios, que são aqueles que têm que ser abandonados mesmo, não é? É aquela história que nós podemos dizer, eu não concordo com a doutrina dessa igreja, eu tenho que mudá-la do meu modo, eu quero que essa igreja se adapte ao meu modo. Quando eu não consigo, então eu vou criar uma igreja para mim. Ou não é isso que acontece? Então, eu não aceito, tá certo? Eu quero mudar essa igreja, a igreja tem que ser do meu jeito, tá certo? Mas se eu não consigo mudar, porque não vai conseguir, então eu vou sair e vou abrir uma igreja minha. É por isso que tem tantas denominações aí absurdas por aí. Pessoas que não são, de fato, porque a doutrina cristã é uma doutrina só, é uma doutrina apostólica, é uma só. Não deveria ter tantas coisas assim. Certeza. Mas isso é a doutrina não apostólica, porque a doutrina apostólica diz o quê? Arrependa-se, ou não é? Mude de vida, não é isso? É isso que a doutrina cristã fala, tá certo?
você vai se converter, vai se arrepender, vai mudar de vida, não é isso? Agora, se eu não quero mudar de vida, eu quero uma igreja do meu jeito, então eu saio e vou fundar uma outra igreja. Eu vou abrir e vai ter adeptos, adeptos se encontram onde se quer, para qualquer coisa, né? Então você vê, aí começa a aparecer todas as barbaridades que nós vemos por aí, né? Tá certo? Então, essas pessoas descontentes resmungam mesmo sobre o lugar que Deus lhes deu na vida. Se Deus plantou você no lugar, mas fico resmungando, fico criticando, tá certo? E dessa forma eu estou criticando o próprio Deus que me plantou naquele lugar. Não é isso? E daí eu estou pecando. Eles consideram, aqueles que consideram Deus responsável por tudo de mal que acontece, por todas as nossas adversidades, perdas, decepções, o que for, tudo é culpa de Deus. Ah, Deus não me abençoou, Deus não fez, Deus, Senhor, Senhor, Senhor. Ninguém olha para aquilo que você mesmo fez. Por que você está naquela situação? Por quê? Será que eu não fui responsável? Primeira coisa, será que eu não fui responsável? Às vezes, Deus vai permitir uma situação na tua vida porque é propósito dele mesmo. Tá certo? Mas tem essa compreensão. Não saia culpando Deus. Ou Deus tem um bom propósito para você, ou é culpa tua mesmo. Não põe a culpa em Deus. É ou não é? Deus quer o melhor para o seu filho. Ou não é? Tá certo? Sempre quer o melhor. Infelizmente, minha irmã, bem que fez, porque esse é o tipo da pessoa que se vira as costas, bate o pó da sandália e nunca mais volta, tá certo? Porque ele não é convertido, não é convertido, não é filho de Deus, tá certo? Não é filho de Deus, tá certo? Essa é a diferença. Deus é pai dos seus filhos, ou do seu filho unigênito, ou dos seus irmãos por adoção. Ponto. Não é de todos. Jesus não morreu por todos. Isso é claro na palavra de Deus. Jesus morreu por muitos. É só olhar lá. É só olhar Jesus quando fala a Santa Ceia. Este é o sangue que derramo por muitos, mas não todos. Não é bem assim. Não é bem assim. Se não houver arrependimento e mudança de vida, não é conversão. Ponto. O Espírito Santo induz. Uma pessoa que fala isso não tem o Espírito. O Espírito não deixa a pessoa falar uma bobagem dessa. Certo? Vejam lá. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é Paulo falando. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Paulo está falando. Paulo não ficava murmurando, tá certo? Ele sabia que ele podia ele podia ser honrado como ser humilhado, ele podia estar numa situação financeira muito boa, como estar na pobreza, tá certo? Ter fartura como ter fome, tá certo? Tudo ele podia, tudo ele enfrentava. Não o quê? Porque Deus fortalecia ele,
Tá certo? Então, eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso ser pobre, posso passar humilhação, posso passar por provações, que nós passaremos por provações e vamos passar. Nós sabemos disso. Todo mundo é provado, ou não é? Então, mas Deus está junto, e isso é a fortaleza de Deus. Mas não é por isso que eu tenho que sair murmurando. Eu não posso murmurar, eu não posso me revoltar, eu não posso sair falando mal do meu Deus, porque acho que Deus está me tratando mal. Alguma coisa aconteceu, vamos ver o que é. Ou Deus está me castigando de alguma coisa, me disciplinando de alguma atitude errada para me mudar de vida, tá certo? E é isso que Deus faz, porque Deus está nos santificando para que possamos chegar santificados na glória, essa que é a verdade. Ou então, tá certo? Algum propósito que ele tem e você vai passar por aquilo também, porque é propósito dele. Uai, Cristo não passou pelo propósito de Deus, que precisava passar por aquilo e passou. Olha, se Cristo passou, por que nós não podemos passar? Quem somos nós? Somos melhores? Somos melhores do que Jesus? Não. Não é isso? José do Egito, ele enfrentou o quê? Enfrentou um monte de coisas de injustiça. Saiu murmurando e reclamando? Não, nenhuma vez. Nenhuminha. Não é isso? Ele enfrentou o rojão. Tá certo? Ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Ponto. Acabou. Então, muitas situações difíceis, meus irmãos, que nós passamos e vamos passar, Deus está no controle. Essa é a certeza que nós temos. E é isso que traz paz. Ou não é isso? Deus está no controle. Seguem, agora, outra característica que está aqui no texto. Eles seguem os seus próprios desejos. Está certo? Veja lá. São murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Ou seja, seguem seus próprios desejos. Aqui o desejo está no sentido negativo, no desejo de perverso. Não é aquele desejo bom, vou seguir o que eu desejo, fazer uma coisa boa. Não, eu vou fazer a coisa má. Desejo carnal, eu desejo a maldade. Aqueles que são escravizados pelos seus próprios desejos, são escravos do desejo, não conseguem se livrar daquilo. E acabam realizando perversidades. Olha, o caráter geral da vida de alguém, tal como é a mesma coisa que cada passo que nós damos. No ato de andar, há um propósito, um destino a ser atingido, um alvo a ser alcançado. Não é assim que funciona? Aqui também. Então, esse andar, eu posso estar em conformidade com a minha carne, com as nossas concupiscências, com os nossos erros, tá certo? Ou então eu posso andar de acordo com o Espírito Santo. Ou não é isso? Porque o Espírito Santo me mostra isso. Quando eu estou andando errado, ele fala para mim, ou não fala? Ele fala, ele vai demonstrar. Você se sente incomodado, ele não é aberto, não é uma voz que vem do céu, não é nada disso, mas ele vai mexer no teu íntimo e dizer: olha, meu irmão, meu amado, meu filho amado, cuide, veja, olhe o caminho que está tomando. Ou não é isso? E você tem chance de corrigir. É isso que ele quer, ou não é isso? Quando você vai para a direita ou para a esquerda, ele diz: não, o caminho é aqui. Tá certo? O caminho é esse, tá? Ande aqui. Não precisa, não é isso? Agora, essas pessoas não têm o Espírito. São ímpios que estão na igreja, mas que não têm. Então, eles andam de acordo com as suas paixões. Eles vão para um lado e vão, e acabou, e não há. E a consciência é amortecida. Ele não tem ninguém, porque ele não tem o Espírito, não há ninguém que possa atuar e chamar a atenção dele para corrigir. Não é? Então, eles comprovam. Outra situação. Eu já estou meio atrasado ali, mas eu acho que dá para terminar. São os que se vangloriam, propalando o quê? Grandes arrogância. Tá certo? Aqui o que é? Pecado de língua. São, sabe aquelas pessoas inchadas pela sua própria importância? Né? Fazem grandes reivindicações, tá certo? Não é?
são insolentes, né? Não admitem, né? Não admitem ninguém dar palpite, sou eu que mando, eu que sei, eu que falo, eu que decido, é tudo eu aqui, não é? São aduladores entre si. O que é adulador entre si? Por interesse próprio, eu fico adulando alguém para poder obter uma vantagem. Tá certo? É isso. Então, eles se adulavam entre si, se autoelogiavam. Elogia para cá, elogia para lá, sabe? Então, ficavam... Está errado isso, não é? Ficam massageando o próprio ego. Pessoas interesseiros, são interesseiros. O que é interesseiros? Eram aqueles gnósticos gananciosos, que já foram lá atrás comparados, ali nós já vimos no próprio livro de Judas, foram comparados com quem? Com Balaão, não é? São aqueles que não hesitam em vender o Evangelho de Cristo, corrompendo os outros. Eu comercializo o Evangelho, eu tiro lucro em cima do Evangelho. Eu não posso fazer isso. Isso é interesseiro, né? Eu não estou preocupado em melhorar a vida espiritual da pessoa, nem a vida moral, tá certo? Nem que a pessoa se transforme em imagem de Cristo, tá certo? Mas eu faço com que a pessoa fique conformada com a vida que ela leva, tá certo? E obtenha interesse disso. É isso que acontece. Então, mas você leva uma vida depravada, casou com outro homem, lá o homem casou com ela. Não tem problema, Deus te ama, e eu me conformo e fico. Não, eu tenho que dizer que está errado de acordo com a palavra de Deus. Não é isso? Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso ir em cima porque eu tenho algum interesse, alguma vantagem para mim. Então eu vou concordar com isso. É em cima disso que nós tratamos. É dessas coisas que nós falamos. A pessoa leva uma vida depravada sexual. Ela tem lá 8 amantes dentro da igreja. E eu vou dizer que está correto isso? Porque ele é um grande dizimista da igreja, então ele tem uma mulher e amante e tal, e eu vou dizer que está normal isso na igreja? Não está normal, não. Pode ir embora. Mas ele é o grande dizimista da igreja. Paciência, Deus vai prover de outro jeito. Vai embora. Não é isso? Eu tenho que confrontar o pecado dele. Esse é o interesseiro. Não é? Então, no meu interesse pessoal e próprio, eu aceito e me conformo e deixo que as pessoas se conformem com uma situação errada que elas estão vivendo. O Evangelho não pode ser pregado dessa forma. O Evangelho tem que ser pregado para corrigir as pessoas, moral e espiritualmente, para que ela ganhe a salvação. Esse é o objetivo do Evangelho. Boas novas, o que é boas novas? É o Evangelho que existe salvação, é isso. Não é mais nada. Esse mundo aqui pouco importa. Tá certo? A pessoa tem que entender que ele é peregrino e que ele está caminhando por um lugar melhor. É isso. É isso que fala do Evangelho. Colossenses 3, 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligna e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou não é isso? É o Evangelho que está falando, não sou eu. É a palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Tiago, na sua carta, capítulo 2, verso 1 em diante, diz o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes: tu, assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assente-se aqui embaixo do estrado, tá certo? Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Para Deus não há esse tipo de exceção. Que Deus vê o coração interior, né?
Portanto, essas pessoas aqui que Judas se refere são o quê? Pessoas ímpias, infiltradas na igreja, que mostram as suas preferências um para o outro, visando lucros para si. É isso que ele mostra aqui, né? Em Levíticos, na lei de Deus em Levíticos, diz o seguinte: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre e nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não é porque a pessoa é pobre que ela tem que ser julgada melhorzinha também. Não é isso. Esse é o erro do nosso judiciário. Nós estamos vendo isso todo dia. A pessoa matou ali, assaltou e matou. Ah, mas o coitadinho é problema social dele. Não é o que a palavra de Deus está dizendo. Você vai julgar tanto. Não interessa se ele é rico ou se é pobre. Matou, vai ser condenado. Ou não é isso? Não, você não pode ter esse juízo, nem para o pobre, nem para o rico. Não, né? É para julgar de acordo com a lei. Ponto. Tá certo? Esse é um desvio grave do nosso direito, que está em choque com a palavra de Deus. Não é isso? Está em choque. Então, dessa forma, ele classifica aqui, então, termina de classificar quem são esses ímpios infiltrados, gnósticos, na igreja. Na aula seguinte em diante, dos versos 17 agora em diante, na verdade, vai ser uma exortação para a igreja. Ele não vai mais falar dos ímpios, agora ele vai exortar a igreja, como é que tem que ser o comportamento da igreja, como é que ele vai fazer, como é que vai... Diante de tudo isso, como é que a igreja deve se comportar? Fica para o próximo capítulo, tá certo? Muito obrigado a vocês todos pela presença, aqueles que ficaram em casa também assistindo, não é? E que Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecendo essa aula, né? Eu vou pedir para a Miriam orar, né? Pela classe e pela escola. O Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, que nós estamos aprendendo a cada dia, Senhor. Que isso possa fazer presente a nossa vida, Senhor, a cada dia, que a gente possa fazer vivência do que nós estamos aprendendo. Fique conosco, fique nas nossas famílias.